Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 28 de setembro de 2022, uma quarta-feira. Minha pequena reflexão é antes da leitura das senhas diárias. 2 versículos, a oração, o primeiro texto indicado e um pequeno relato sobre o segundo texto indicado. Desde novinho eu desconfio, aprendi a desconfiar das respostas fáceis. Eu já cheguei a dizer, nas minhas reflexões lá na adolescência, que as respostas fáceis estão 99% erradas. Hoje as pessoas que eu mais valorizo, assim, que eu mais presto atenção, são as chatas. Não aquelas chatas cri-cri que ficam enchendo o saco por causa de aparências. Isso aqui sempre foi assim, por que vai mudar? Está dançando errado, tem que... Olha o ritmo. Não essas pessoas, mas aquelas que são chatas no conteúdo. Aquelas que perguntam, escuta, para quem encher o saco no jeito da outra pessoa dançar? Para quem encher o saco se uma coisa tem que ser sempre daquele jeito igual? Para quem encher o saco se outra pessoa quis pintar o cabelo de roxo? E não, essa é a pessoa que cri e na maioria das vezes ela quer se impor sobre outras pessoas por causa de detalhes externos. Não, essa pessoa é uma cri-cri, só atrapalha. Eu gosto da pessoa chata, aquela que pergunta, mas para quê? Qual vai ser o conteúdo do que nós queremos fazer? Qual vai ser a resposta que nós iremos receber? Ou qual é a resposta que nós queremos provocar? Esse conteúdo que nós vamos oferecer e a resposta estão corretos? E mais ainda, gosto daquelas que perguntam se o conteúdo é humano ou ele tem outros objetivos. Quem sabe, desumanos, maldosos. Eu gosto dessas perguntas instigantes e que cavocam lá no fundo. Vamos ver. Hoje foi difícil até encontrar um título para estas senhas diárias. E eu poderia ter dito, vou deixar um pedacinho das senhas fora. Não, eu não vou facilitar. Eu vou ler tudo e vou tentar encontrar um ponto de amarração dentro do Evangelho. E por isso, o título que eu... Não por isso, mas tentando encontrar essa amarração, vou dar o seguinte título para essas senhas de hoje, para essa reflexão de hoje. E é: pessoas estarem unidas é bom, mas não resolve a questão do pecado. Pessoas estarem unidas é bom, e vai ter um lugar onde vai falar sobre isso, na leitura de Eclesiastes, mas não resolve a questão do pecado. A questão das vaidades, a questão do egoísmo, a questão dos vários vícios que tem na humanidade. Eu não estou falando só de drogas. Esse talvez seja o menor. Estou falando da ganância, do orgulho, do querer se impor a sua força, o vício dos ditadorzinhos de plantão, que tem tudo que é lugar. Inclusive, nos casais tem muito pecado
rolando, e às vezes o casal vive junto, brigando e infeliz a vida inteira. E não se dá conta. Porque às vezes até estão unidos no mesmo pecado horrível. O casal às vezes forma uma quadrilha, a família forma uma quadrilha. Existe um exemplo desses na nossa política. Vários exemplos, vocês sabem. Mas vamos à leitura das senhas diárias. O primeiro versículo vem de Isaías, capítulo 52, o versículo número 9. O Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. Israel, por exemplo, é um exemplo. O pessoal se uniu, formou um país. O profeta Samuel disse que não queria monarquia dentro de Israel, um poder concentrado num rei, numa família. Formou e daí virou um pesadelo. Um país pecaminoso, que vivia em guerra, destruição. E esse pessoal, então o profeta Isaías diz, o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém, como uma promessa, assim, um dia essa realidade injusta, que inclusive é vivida nessa união desse monte de gente em volta de um Estado monárquico e injusto, um dia isso vai terminar. E o Evangelho, a carta de 1 João, capítulo 2, 8, diz, as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. E Jesus, então, a proposta do reino de Deus é essa luz que já brilha, no lugar desse estado monárquico, que o pessoal achava que vai ser tão bom ter um rei como os outros povos, eu tenho. Isso está lá no livro de Samuel, que foi um erro terrível. Sempre foi assim, um rei, um exército fixo. Deu uma grande porcaria. Eu tento evitar de falar palavrões aqui, mas virou aquilo mesmo que vocês subentenderam da palavra porcaria. E a oração vem de Jan Willem Schulte Nordholt e Jürgen Henkes. E diz assim a oração: o povo que ainda caminha nas trevas logo verá luz, uma grande luz. Logo verá luz, uma grande luz. Típico texto do Natal, né? E o povo viu grande luz em Jesus, que é o reino de Deus. Levanta o teu olhar para o céu, para e escuta, porque Deus está agindo, trazendo luz para essa realidade que tem tantas trevas, tanto pecado, tanta injustiça, tanto desamor, inclusive ódio. Vamos então à leitura, primeira leitura que eu leio, Eclesiastes 4 até 12. Tem dois temas aqui, tá? Um é o tema da vaidade, do trabalho e das riquezas, e outro é o tema da união entre pessoas. E aí faço uma nova reflexão. Eclesiastes 4 a 12. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eu tenho que ser mais rico que ele. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Também, ser preguiçoso não é a resposta. Mas a vaidade é um problema, né? Se encher de trabalho por causa de uma coisa como a riqueza, que apodrece, desaparece, você não leva nada. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos, nem irmã, esse negócio de botar a mulher como dependente, né? Não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem eu trabalho? Se nego a mim mesmo os bens da vida.
Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Acumular riquezas. Tem gente que não toma, não faz uma festa, não toma refrigerante, não faz uma festa, porque acumula riqueza. Melhor, aí o texto começa mostra parte. Isso são dois textos que foram unidos, né? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É mais fácil viver. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também os dois dormirem juntos, eles se aquentam, mas um só, como se aquentará? É verdade, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Tudo certo, a união é uma coisa boa. Esse texto até é muito usado em casamento, esse último versículo, né? Um cordão de 3 dobras, com mais fios, ele não se arrebenta com facilidade. Tudo certo. Mas tem, como eu já disse, tem casal que vira uma verdadeira quadrilha egoísta, vaidosa, não é? Eu já fui casado, eu fui numa psicóloga, ela disse, vocês vivem um problema, os dois estão cometendo o mesmo erro e ajudam um ao outro a cometer o mesmo erro. Isso foi libertador. Eu não estava me dando conta. Claro que depois passamos toda a terapia tentando curar isso. Não deu. Foi bom até se separar. Por isso a união é bom, mas ela não resolve o problema da vaidade, dos orgulhos. Eu já estive em associações, uma em fundação, e não era pequenininha. Aí que tinha que discutir o nome, sugerido Unidos Somos Mais Fortes, aquela coisa do pensamento fácil, né? Eu fui contra. Somos mais fortes para quê? Com que objetivo? O que nós queremos fazer com esta força? A favor de que somos mais fortes a favor do quê? E aí começou a discussão. Que realmente não foi escolhido esse nome, graças a Deus. Porque com o tempo ficou claro que alguns tinham uns objetivos lá. Muito. Não é assim. Eu não gosto desse tema de unidos somos mais fortes. No segundo texto, aquele que eu não leio, vejam só. O rei Josias, ele tinha um outro rei lá, inimigo, e o Josias foi para brigar com ele, e outro rei disse, não vem porque nós vamos te matar. Não vem, mas ele é orgulhoso, vaidoso, ele foi morto. Rei Josias de Israel, né? Com a união do seu exército, foi morto. Unir, pessoas estarem unidas é bom, mas não resolve a questão do pecado. Um bom dia.